Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, especialista em contabilidade, um aficionado por fazer com que empresas sejam bem-sucedidas. E hoje eu queria falar sobre uma dúvida que ela é muito recorrente dos empresários que eu atendo, sobre qual que é o custo efetivo de um funcionário. Ou seja, quanto o funcionário custa além do salário que eu pago para ele todo mês. Então, se você também tiver dúvidas sobre isso, confira comigo nesse vídeo. Uma dúvida frequente dos empresários é sobre como calcular o custo efetivo de um funcionário além do salário mensal. Tem gente que acha que o funcionário custa mais 100, 200, 300% além do salário. Então agora eu vou mostrar como fazer esse cálculo de maneira muito fácil em 4 passos super simples. Vamos imaginar então um funcionário que ganha um salário de R$ 1.500 por mês. Para começar, o primeiro passo é calcular o 13º salário. O 13º salário todo mundo sabe que é um salário adicional que deve ser pago para o funcionário no final do ano entre novembro e dezembro. Porém, o empresário que ele é bem organizado, ele já começa a provisionar esse valor desde janeiro. E o cálculo para fazer isso também é super simples. É só pegar o valor total do salário do funcionário e dividir por 12. Assim, aqui no nosso exemplo, então, seria R$ 1.500 dividido por 12, que daria um valor mensal a ser provisionado de R$ 125. Ou seja, é só colocar R$ 125 todo mês numa poupança separada da empresa e dessa maneira, quando chegar em novembro, teremos todo o valor para pagar a primeira parcela sem se apertar. O segundo passo é o cálculo das férias. Sempre quando o funcionário sai de férias, precisamos colocar outro para cobrir a sua função, e o valor do salário desse substituto também precisa ser provisionado mensalmente. Assim, levando em consideração que o funcionário substituto ganha o mesmo salário, que é R$ 1.500, também devemos juntar mais R$ 125 por mês e colocar naquela mesma poupança. Outro ponto importante é que quando esse funcionário sai de férias, além do salário normal que ele recebe, ele tem que receber também um adicional de 1/3 desse valor. Aqui no nosso exemplo, então, seria 1/3 de R$ 1.500, que daria R$ 500, que se dividido mensalmente daria um valor a mais de R$ 41,66. O terceiro passo é o fundo de garantia. Eu gosto de dividir o fundo de garantia em 3 partes. A primeira e a mais simples é o fundo de garantia sobre o salário. Atualmente, a alíquota do fundo de garantia é de 8%, que dá um valor de R$ 120 naquele nosso exemplo. O segundo é o fundo de garantia sobre as férias e 13º. Somando então tanto a provisão de férias como a de 13º, que calculamos acima, e calculando o valor de 8%, teremos então um fundo de garantia sobre as provisões no valor de R$ 23,33. E o terceiro passo, e não menos importante, é a provisão de multa de fundo de garantia sobre a demissão do funcionário. Sempre quando o funcionário é demitido, sobre o valor total já depositado para ele de fundo de garantia, deve ser adicionada uma multa de 40%. Assim, considerando R$ 120 do fundo de garantia sobre o salário, mais os R$ 23,33 do fundo sobre as provisões, nós temos um valor depositado mensalmente de fundo de garantia de R$ 143,33. Levando em consideração 40% desse valor, temos uma multa a ser provisionada de R$ 57,33. Totalizando então um custo total com fundo de garantia de R$ 148,66, finalizando o nosso terceiro passo. O quarto passo é o cálculo do Vale Transporte. O Vale Transporte é o custo que o funcionário tem de se locomover entre a sua casa até o trabalho. Colocando aqui então um custo médio de R$ 5,00 de ida e R$ 5,00 de volta, levando em consideração que o funcionário trabalha 26 dias por semana, ou seja, de segunda a sábado, temos assim um valor total do Vale Transporte de R$ 260. Uma coisa importante de lembrar é que sobre o valor total do salário do funcionário, 6% pode ser descontado do Vale Transporte. Assim, 6% de R$ 1.500 daria R$ 90, deixando o nosso custo efetivo com o Vale Transporte no valor de R$ 170. Somando então salário, 13º, férias, fundo de garantia, Vale Transporte, temos um custo adicional com o funcionário além do salário de R$ 662,34, que representa mais 44,15 além do salário, que é a porcentagem que a gente queria chegar. Ah, mas o pessoal sempre me pergunta, mas o INSS que eu pago todo mês também não é um custo? É importante lembrar que o INSS, apesar de ser pago pelo empresário, é um custo do funcionário, que é descontado 100% dele quando é feito o cálculo do holerite. Assim, a não ser que você seja uma empresa que não esteja no Simples Nacional, aí sim, dessa maneira, você deverá considerar mais uma alíquota média de INSS patronal de 28%, fazendo com que dessa maneira o seu custo efetivo como funcionário passe de 42% para 72,15% além do salário. Pessoal, usando então esses 4 passos não tem segredo, você manterá sua folha de pagamento organizada financeiramente, não precisando recorrer a empréstimos com juros altos que acabam com a margem de lucro da sua empresa. Então por hoje é isso, pessoal. Eu vou deixar o link abaixo com uma planilha de Excel que te ajuda a fazer esses cálculos. É só colocá-la em prática para deixar a sua empresa muito mais organizada. Muito obrigado e até a próxima!